Olá pessoal, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei que hora vocês vão estar vendo o vídeo aí, então o cumprimento padrão da etiqueta é considerado interessante. Hoje vamos contar uma história, uma lenda urbana, né? Uma lenda basicamente urbana. Histórias que nascem nas cidades, tá? Que são passadas de gerações aí, contadas, vamos dizer assim, por pessoas a pessoas, histórias que estão presentes no conhecimento popular e no consciente popular, tá? Então são lendas, são fábulas, são contos de fadas, quase que vamos dizer assim, tá? Histórias que são passadas de geração, geralmente de pai para filho, ou em comunidades, famílias, esse tipo de coisa. Tá? Vamos contar uma história de um povo chamado Os Bashirs. Tá? Uma população extremamente grande, um povo extremamente enorme, um povo inclusive avançado em tecnologia e tudo mais. Tá? Vamos contextualizar essa história no sistema solar. Vamos entender, vamos supor, né? Que basicamente o sistema solar tem várias populações no próprio sistema, tá? Vamos supor que esses globos são ocupados, tá? Então o sistema solar dá conta de 8 globos, tá? E no final do sistema solar há um cinturão de asteroides que, segundo a história, havia um planeta lá que foi destruído, tá? Esse planeta era a casa dos Bashirs. Era o planeta dos Bashirs, tá? Isso há milhares e milhares de anos atrás, tá? Então esse povo, os Bashirs, eles eram muito evoluídos em tecnologia, tá? Como toda a cadeia do globo. Vamos dizer que há 8 planetas no sistema solar, todos eles eram ocupados basicamente. Os Bashirs ficavam no final do sistema solar. E lá, basicamente, era muito frio, tá? Então, quer dizer, o globo não apresentava condições ideais e tudo mais, e os Bashirs, como eles possuíam uma grande tecnologia, eles conseguiam trafegar pelo sistema solar, e eles entendiam que havia outros globos com melhores condições, tá? Então, realmente, o ser humano, basicamente, ele sempre deseja, sempre almeja o melhor, tá? O melhor para si e para os seus. Os Bashirs entendem que eles devem ter um lugar melhor, mais quente, mais próximo ao Sol. Tá? Como é um povo do final do sistema solar, eles realmente não querem um globo muito quente, tá? Como a Terra. A Terra basicamente é o terceiro globo a partir do sistema do Sol. Tá? Então, contando a partir do Sol, nós temos Mercúrio, né? Nós temos Vênus, tá? E aí nós temos a Terra, é o terceiro globo, o terceiro mundo, tá? Então basicamente os Bashirs queriam um globo mais quente, mas eles basicamente não queriam tão quente. E vamos dizer, o quarto globo, tá? Marte. Marte para os Bashirs tinha as condições ideais, tá? Porque inicialmente, como eu disse anteriormente, todos os globos eram ocupados, e Marte, além de ser uma população extremamente evoluída, tá? As construções em Marte, a arquitetura e tudo mais, era muito bonito, era muito desejado, era muito cobiçado. Então havia, vamos supor, um sistema de construções fabulosas em Marte, muito evoluído. Então os Bashirs optaram por desejar Marte, querer Marte para si, tá? E nesse processo houve uma guerra, tá? Entre os Bashirs. Veja só, como basicamente era uma união, vamos dizer assim, uma associação de globos, os Bashirs, querendo a posse de Marte, eles desafiam todo o sistema solar numa guerra impressionante, tá? Vamos dizer assim,
uma guerra sem precedentes pela posse de Marte. Tá? Então essa guerra ela é devastadora no sistema solar. Tá? É horrível, é impressionante pela posse de Marte. Os Bashirs investem tudo nesta guerra, tá? Pela posse do globo que eles consideram melhor para a sua sobrevivência. Tá? Eles investem tudo, todos os recursos, tanto humano quanto de equipamentos e máquinas, e ao final desta guerra, o globo dos Bashirs, que é o último do sistema solar, é destruído, tá? É completamente dizimado, porque foi uma guerra horrorosa, impressionante. E nesse processo, tanto o globo dos Bashirs é completamente aniquilado, quanto Marte também se torna sem vida diante de todos os ataques sofridos pelos Bashirs. Sofridos, né? Porque os Bashirs atacaram Marte. Então Marte se torna sem vida, completamente destruído também, e o globo dos Bashirs também é destruído. Sendo assim, tá? Nessa guerra imensa, os Bashirs são obrigados a recuar para um sistema, tá? Vamos dizer assim, que possibilita a sobrevivência deles. Eles recuam de forma muito resumida, muito diminuídos, a população deles é quase extinta, e eles recuam para um sistema, vamos dizer assim, ainda não adequado para eles, tá? Um sistema mais frio, tá? Um sistema bem frio, tá? É uma estrela de nêutrons, é uma estrela fria, é um sol frio que basicamente aquece um globo, tá? Então eles recuam para esse sistema e se reorganizam, se reagrupam, tá? Então eles levam aproximadamente assim essa reorganização em torno de 500 anos. Tá? Eles recuperam a capacidade tecnológica, eles recuperam todas as capacidades que um povo necessita, né? As organizações sociais e tudo mais. Eles levam 500 anos nessa recuperação. E ao final desses 500 anos, eles ainda entendem que, vamos dizer assim, Marte ainda é desejável para eles, ainda é interessante para eles, devido à sua temperatura, devido à tecnologia do outro povo que estava embarcado no planeta, que é de grande durabilidade. E após esses 500 anos, eles retornam novamente, vamos dizer assim, para esta organização do Sistema Solar, que ainda existe, é claro, para tentar uma nova guerra, para arrecadar Marte para si novamente. Então, após 500 anos, eles retornam e novamente se inicia uma nova guerra, uma guerra fabulosa novamente, uma guerra sem precedentes, uma guerra horrível que novamente leva todos os recursos, tanto humanos quanto tecnológicos, dos Bashirs. Eles perdem novamente. E aí eles novamente são obrigados, né, muito resumidos, muito diminuídos, deficientes de tecnologia, a retornar ao mesmo sistema que para eles não é interessante. Tá? E o que acontece? A partir desta primeira guerra, cria-se uma reação em cadeia, tá? Na qual a cada 500 anos os Bashirs retornam na tentativa de tomada de um novo globo, tá? Não só vamos supor, pelo ambiente que é mais quente, pela proximidade do Sol, não só por isso, porque em Marte havia uma tecnologia embarcada que era muito desejada pelos Bashirs. Então esta guerra de 500 anos se torna recorrente, tá? Os Bashirs entendem que devem tomar esta tecnologia para si. Então, a cada 500 anos eles acabam retornando, tá? Vamos dizer assim, quase que num círculo infinito, na tentativa de tomar Marte e a tecnologia embarcada para si. Tá? E sempre falham nessa tentativa.
porque, vamos supor assim, o cinturão do sistema solar, a união do sistema solar, sempre acaba derrotando um pouco, porque muitos são melhores do que um. Tá? Então acontece esta guerra recorrente e o pessoal do sistema solar entende que os Bashirs estão num caminho no qual eles serão extintos, a cada 500 anos para essa guerra. Uma hora ou outra pode acontecer a extinção. Tá? Então, como essa organização do sistema solar, esse grupamento, vamos dizer, essa organização militar, né? Vamos dar o exemplo, nós temos a OTAN aqui na Terra como uma organização militar e o sistema solar a gente poderia chamar até de Unispace, tá? Uma organização do sistema solar, dos globos que compõem o sistema solar. E essa organização entende que nesse sentido, que os Bashirs ficam retornando a cada 500 anos numa guerra infundada, eles podem ser extintos. Tá? E há uma diretriz nessa organização do sistema solar que nenhum povo pode ser completamente extinto. Pode-se zerar o número de pessoas de um povo. Então eles resolvem o quê? Eles resolvem retirar uma parcela da população dos Bashirs e colocá-la, vamos supor, em outra situação de outro sistema solar para que eles se recuperem, tá? Cresçam, tá? E seja impossível que eles sejam extintos. Tá? E aí eles criam um sistema automático, vamos dizer assim, para dar condições para que essa parcela que foi retirada dos Bashirs sobrevivam, tá? Através de cálculos matemáticos, gerando as necessidades que eles precisam de forma, vamos dizer assim, adequada. Tá? E seria uma contingência para evitar a extinção dos Bashirs. Tá? E essa contingência ela dá tão certa, essa contingência automática nesse novo sistema, que é encontrado, vamos dizer, pela Unispace, que não só os Bashirs se desenvolvem nesse sistema. Como era um sistema muito grande, um sistema com muitos globos, esse sistema se torna um viveiro. Tá? Porque a contingência automática que foi programada pelo pessoal do sistema solar, pela Unispace, torna este novo sistema, que foi criado só para a contingência dos Bashirs, como um viveiro para vários povos, tá? Porque é uma contingência automática, um sistema basicamente baseado em lógica de computador. Ele dá tão certo que não só os Bashirs passam a viver nesse viveiro, como vários outros povos. Tá? O viveiro se torna enorme devido a essa contingência que é criada, vamos dizer, pela essa união do sistema solar, chamada de Unispace. Então, se torna uma divisão dos Bashirs. Então, os Bashirs são divididos em dois povos. Os povos que ainda continuam retornando a cada 500 anos para uma nova guerra, e os Bashirs que estão no viveiro, na contingência, se recuperando para evitar a extinção, que é um perigo realmente, porque eles ficam retornando a cada 500 anos. E a extinção de nenhum povo, raça, civilização ou espécie é permitida pela Unispace. Tá? Porque, como toda organização, ela possui regras e a extinção de nenhuma espécie é permitida. Então, os Bashirs se dividem em dois. Tá? Os que vivem originalmente no globo, nos sistemas que eles recuaram após a perda das guerras, e os novos Bashirs que vivem na contingência. Tá? Uma retirada para evitar a extinção. Então, basicamente, essa seria, vamos dizer assim, uma lenda urbana, uma história sobre o povo Bashir. Tá? Eu vou apresentar aqui algumas características do povo Bashir. Basicamente, somos todos humanos, tá? Com algumas diferenças biológicas. Tá? Os Bashirs basicamente possuem compatibilidade com nós, seres humanos, de aproximadamente 98%. Tá? Então somos iguais, basicamente iguais. Eles têm a nossa aparência,
Eles são negros, brancos e amarelos, tá? E pode ter a capacidade de ser índios também, como nós, tá? E vamos dizer, todo o globo solar compartilha com a mesma aparência, com algumas diferenças, algumas evoluções biológicas, vamos dizer assim, né? Vamos dizer, o povo do planeta maior, de Júpiter, eles já conseguiram chegar a um ponto de sobrevivência no qual a regeneração do corpo humano deles se dá ao infinito. Então eles são quase imortais, tá? Vamos dizer assim, do povo do globo de Júpiter. Mas a compatibilidade deles com nós, seres humanos comum aqui da Terra, varia em torno de 96% também, tá? Então somos todos humanos, com variações de raça e espécie. Os baixeiros também possuem essa compatibilidade de 98%. Eles não se igualam ao povo de Júpiter, que tem a capacidade quase de uma vida infinita, porque o corpo humano deles se regenera e tudo mais, mas eles possuem uma compatibilidade conosco de 98%. A fisiologia e a biologia é basicamente igual, é a mesma, tá? Com algumas diferenças simples, que na realidade são irrelevantes, inclusive. Então, essa seria uma lenda urbana, né? Uma história passada normalmente em grupos, de pai para filho, em escola. É uma história, vamos dizer assim, mais voltada para a recreação, para gerar um interesse nas histórias que são contadas nas cidades. Mas se vocês gostarem do vídeo, dê um like, se inscrevam no canal, e qualquer crítica, reclamação ou correção, pode colocar nos comentários aí que a gente vai estar fazendo as correções necessárias para você. Lembrando que as lendas urbanas envolvendo o povo Bashir são imensas, são enormes. Há diversas, dezenas de histórias que são lendas urbanas. Valeu pessoal, muito obrigado. E tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Valeu.